Boa noite, você que está nos vendo, nos ouvindo e acompanhando aqui nas redes sociais dessa igreja tão especial. Que você continue nesta vigília que fala sobre Jesus. Se você está gostando dessa vigília, porque eu estou gostando muito, meus amigos aqui, pastores, colegas de ministério, que vieram e pregaram juntamente com o Quarteto Arautos do Rei. E se você está gostando, então dê um like na programação, dê um joinha aí e compartilhe o link com outras pessoas, nos grupos de família, porque ainda teremos muita coisa especial. Além das mensagens e da música, um lindo batismo para concluir essa vigília nessa noite. Agradeço aqui ao meu amigo pastor Gilson Grittner, não o Brito, o Grittner, o Brito também é, mas você mais tempo do que ele. Pastor Gilson, quando eu cheguei na Igreja Central de Curitiba, recém-formado como um pastor, e foi meu primeiro lugar onde eu fui trabalhar. Chegando ali solteiro, sem muita perspectiva para a vida, não é, pastor? E de repente estava lá naquela igreja imensa, que me lembra muito essa igreja, inclusive. E eu me lembro que eu cheguei ali, e ali eu já comecei a aprender. Era a pós-faculdade, era o meu mestrado ali na igreja, junto com o pastor Gilson. Me lembro de inúmeros ensinamentos que ele me ajudou, e eu aprendi muito. Um deles era o seguinte: tinha uma reunião, que eu me lembro muito bem da comissão, era 16h. Então eu me aprontei e cheguei com antecedência. Era umas 6, 8 para as 16h. Então eu cheguei antes do horário. Quando eu cheguei, ele me puxou para o canto e falou: você está atrasado. Eu falei: pastor, mas eu cheguei antes do horário. Eu falei: não, para mim, se chegar 15 minutos antes, ainda está atrasado. Então chegue mais, para a gente organizar tudo. E eu guardei aquilo lá. Hoje eu levo para a minha vida, chegar com bastante antecedência, para que você se organize para as coisas. São ensinamentos que eu nunca vou esquecer. O outro dele, e o mais importante, eu me lembro de um final de culto jovem. Estava ali na igreja, estávamos fazendo uma programação especial, e quando estava no meio da programação JA, eu estava ali na igreja, então ele estava sentado do lado de uma garota, uma loirinha, linda, e ele conversando com ela, ele me chamou: pastor Adriano, vem aqui. E eu fui até ele, e falou: isso aqui é a Claudinha, isso aqui é uma esposa de pastor, viu? E ele me olhou assim, ela ficou vermelha na hora, e eu fui brincar com ela então, e ela olhou assim sério para mim, e já começou a ficar assim: ué, o que ele quer comigo? Então eu comecei a conversar com ela, falei: olha, você não quer sair então hoje à noite, com os jovens aqui da igreja, vamos depois comer alguma coisa na pastelaria ali, e conversar um pouco? Ela olhou para mim assim e falou: não vai dar. Falei: mas por quê? Estou muito cansado, eu vou dormir cedo, porque eu trabalhei muito essa semana. Falei: poxa, já levei o primeiro não ali, né? Mas eu tive que ser o quê? Persistente. Então, eu continuei, falei: bom, tudo bem, e amanhã à noite, domingo, após o culto, descansou bem, a gente sai com o pessoal, vamos comer alguma coisa. Ela olhou para mim e falou assim: também não vai dar. Falei: mas por quê? Porque eu vou dormir cedo, eu vou descansar também. Aí eu falei: não é possível isso. Você acha que eu desisti? Não, eu tive que ser perseverante. Aí eu continuei e falei: tudo bem. Então, pelo menos, me dá o seu número de telefone para eu te mandar uma mensagem depois e a gente combinar alguma coisa. Ela olhou para mim e falou: tudo bem. E me deu o número. Eu guardei o número de telefone, e sabe o que eu fiz no dia seguinte? Nada. Eu não liguei. E sabe o que eu fiz na semana seguinte? Nada. Eu não liguei. 2 semanas depois eu recebo uma mensagem: olá, pastor, tudo bem? E aquele pastel depois do culto, dá para ser hoje? Então, o meu recado para você nessa noite: seja perseverante, a vigília vai até mais tarde, mas aguarde, porque no final será uma bênção. Então, você que está conectado conosco aqui nessa vigília, e agradeço aqui ao pastor Gilson, casei com ela há 12 anos e tenho um filho de 10 anos, amém? Se você gostou da história, coloca aí nos seus comentários: amém, pastor? Quem fez o casamento foi meu pastor Gilson. Ele e a Miriam fizeram o sermão do nosso casamento. Essa é uma história. Se você quer saber um pouco mais, fica conectado aqui conosco nessa vigília, nessa noite. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, e juntos vamos orar mais uma vez para que o Espírito de Deus nos conduza aqui neste momento. Senhor, estamos aqui na tua casa de oração. Estamos aqui nesta igreja física, mas nesta igreja virtual, onde todo o teu povo está conectado agora, ouvindo a tua palavra.
Queremos que a tua palavra agora entre no coração dos teus filhos, entrando através dos seus aparelhos de celular, entrando através dos seus computadores, entrando através das suas TVs, mas que o teu Espírito entre nos seus corações. E que mais uma vez, nessa noite, o teu Espírito se manifeste aqui entre nós, para que a tua palavra, ao ser aberta, esclareça para cada um de nós qual é o ministério de Cristo no céu. Pedimos aqui a tua companhia e que nos acompanhe em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Ali você começa a entender aonde se inicia o ministério de Jesus, que vai então para o céu. E você encontra agora essa passagem no livro de Marcos, capítulo 16. Nos últimos versos da passagem desse livro. E diz aqui no verso 19 e no verso 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Entenda, a partir desse momento, Jesus estava com eles durante 3 anos e meio. O ministério que ele desenvolveu na terra, como foi falado anteriormente, foi um ministério produtivo, um ministério onde ele fez milagres, um ministério onde ele curou pessoas, um ministério onde ele perdoou pecados. E agora Jesus começa um novo ministério. E esse ministério se desenvolve quando ele então sobe junto ao Pai e está agora assentado ao lado dele. Então, durante 18 séculos a partir disso, Jesus tem um ministério específico até o ano de 1844. E aqui nós vamos entender um pouquinho mais o que ele faz lá no céu e depois de 1844. Então aqui você começa a entender que Jesus, quando ele vai para o céu, ele começa agora um novo ministério, sendo este sacerdote que está exatamente intercedendo por você e por mim, amém? Porque essa intercessão junto ao Pai é importante e é a solução para o pecado daqueles que estão aqui na terra. E você agora está olhando exatamente para aquilo que ele está fazendo por você lá. Essa intercessão que ele faz e esse cuidado que ele tem por você, ele está compartilhando junto com o Espírito Santo, porque ele disse: eu te darei um outro Consolador. E este Consolador é aquele que agora, neste momento, ao longo desta vigília, enquanto você ouve a mensagem que é pregada através da Bíblia, toca o seu coração. E é neste momento que você entende que o Espírito Santo começa a mexer com você, porque você está conectado conosco, você está ouvindo a palavra, e ela começa a fazer um efeito na sua vida, um efeito de esperança, um efeito de entender o propósito de Deus na tua vida, um efeito de entender que os erros e pecados que você comete, eles são erros e pecados que podem ser perdoados por aquele que está lá no céu, amém? Se você crê nisso, diga amém, coloque nos comentários, porque entenda uma coisa, Jesus está intercedendo por você junto ao Pai. Quando você abre no Evangelho de João, e nós vamos voltar depois aqui para Lucas, no Evangelho de 1 João, antes de Apocalipse, 1 João, quando você abre no Evangelho de 1 João, você encontra ali então, no capítulo 1, no verso 9, diz: e se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele está intercedendo por você e Ele está sendo um advogado na tua causa. Algum tempo atrás, por conta de uma situação, numa visita que eu fiz no hotel, e por pertences que foram sequestrados ou roubados no quarto, o hotel não queria se responsabilizar, então foi feito uma ação junto ao hotel para que se responsabilizasse. O meu advogado então me procurou e começamos a conversar, e ali então houve um diálogo com o hotel através do advogado, ele intercedendo por mim. E no final das contas o hotel reconheceu, procurou os pertences, não encontrou, mas fez o reembolso integral.
Mas não era a minha linguagem, eu não tinha como me defender, eu não sabia os recursos adequados, eu não tinha a linguagem correta. Precisei recorrer a um advogado que falaria através de mim, que me defenderia diante do juiz. Jesus está no céu fazendo um trabalho de intercessão por você, porque você é a coisa mais especial que Deus tem. Eu não sei o que você tem vivido na sua vida, eu não sei quais são os seus erros, pecados ou culpas que você leva contigo, mas eu sei que aquele que está lá no céu, neste momento, está intercedendo por você e por mim, amém? Porque você é aquilo que Ele mais tem de precioso. E quando você então percebe no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Marcos, voltando à mesma passagem, o verso 20, você encontra ali: e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Eles estavam agora ali, depois que Jesus vai embora para os céus, agora os discípulos estão pregando em todos os lugares. Eles também tinham um ministério aqui na terra, e esse ministério que eles tinham precisava ser desenvolvido, assim como você aqui. Você faz parte desse ministério, você faz parte desta igreja, e esse papel de pregar o evangelho e falar que esse Jesus que está nos céus está intercedendo por você. Esse é o grande papel dele lá, essa intercessão que ele faz pelos seus filhos. Ele olha para você nesse momento, ele entende a sua dor, ele se aproxima de você. A palavra de Deus diz que o Senhor inclina os seus ouvidos para ouvir o clamor do seu povo. E Ele está ouvindo o seu clamor nessa noite. Ele está vendo a lágrima que desce no teu rosto nessa noite. Ele entende a dor que está no seu coração, a dor de uma esposa traído pelo esposo, a dor de um pai que não tem mais o seu filho ao seu lado, a dor de alguém que a doença está tomando conta da sua vida, e que por inúmeras circunstâncias, essas coisas te fazem se afastar de Deus, e te fazem errar e sair do caminho do Senhor. Mas entenda, você tem um advogado no céu, que está olhando para você nessa noite, que está intercedendo por você nessa noite, que está olhando todos os teus erros, que está olhando para você e sabendo que você está longe dele, está dizendo para você: volte para casa, filho. Porque nesta noite, Ele quer que você se reconcilie com Ele. Deus quer que você se reconcilie com as coisas que foram quebradas, com aquilo que Satanás entrou na sua casa, com aquilo que ele entrou no seu lar, com aquilo que ele entrou no seu emprego e destruiu a sua fé e te afastou de Deus. Nesta noite, quando falamos sobre Jesus, que é o tema geral desta vigília, entendemos que esse Jesus está nos céus intercedendo pelos seus filhos. Eu não conheço você, eu não sei as coisas que você tem passado, mas eu conheço o Deus que conhece você, amém? E eu sei que Ele está intercedendo por você nessa noite. Neste momento onde você está de repente sozinho, apenas com o aparelho de celular nas mãos, ouvindo com um fone de ouvido, e de repente entendendo: Senhor, qual mensagem, qual recado que o Senhor tem para mim? Escute, nessa noite que eu tenho para te dizer, Ele está intercedendo por você lá do céu. E quando você percebe isso, e quando você entende isso, e quando a sua mente se expande para essa compreensão, onde independente de onde você chegou, independente de quão profundo você chegou no seu pecado, independente de quão distante você está de Deus, Ele está intercedendo pelos seus filhos nessa noite, e assim o fará até a sua volta. E aqui você encontra exatamente essas coisas. Você encontra esse momento onde Jesus está aqui, neste momento no céu, intercedendo pelos seus filhos. Quando você abre também a sua Bíblia em Hebreus, lá no capítulo 9. Hebreus no capítulo 9. E quando você encontra uma passagem importante que fala no livro de Hebreus,
no capítulo 9, no verso 24, diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele está no santuário, e na parte mais especial do santuário a partir de 1844. Então é a passagem do lugar santo para o lugar santíssimo, onde além de intercessor, ele também está fazendo um juízo investigativo. Ele também está vendo tudo aquilo que temos passado, tudo aquilo que você tem feito e realizado, seja bom ou seja ruim. E é esse ministério que ele desenvolve agora, a partir de 1844, onde a igreja teve um grande desapontamento, porque não conseguiu entender, não conseguiu compreender o que Jesus iria fazer a partir daquele momento. Havia um engano na compreensão, mas depois a igreja se debruçou sobre a Bíblia e entendeu qual era o momento da história que estava acontecendo. E você precisa entender isso essa noite. Você já se decepcionou com Deus? Em algum momento a sua percepção, a sua perspectiva que você tinha de Deus foi destruída? De repente algo que você imaginava como Deus deveria responder, as coisas que você tem passado, não foi uma resposta da maneira como você esperava? E de repente, por não ser da maneira como você espera, você se decepciona com Ele, porque as respostas não foram do jeito que você imaginava. Mas entenda, você não é o primeiro. Os discípulos na palavra de Deus também tinham uma compreensão equivocada sobre o ministério de Jesus na terra. Tinham uma compreensão equivocada como seria o reino dos céus. Achavam que o reino seria naquele momento onde eles estavam, porque a sua compreensão era pequena. Eles não entendiam toda a magnitude daquilo que Jesus estava falando e pregando. E isso você encontra lá no Evangelho de Lucas, no caminho de Emaús. Você encontra a sua primeira igreja decepcionada, sem entender as coisas que haviam acontecido. E quando você se depara com essa passagem, e quando você entende o que havia acontecido, diz o texto, que naquele momento, no caminho de Emaús, eles estavam andando entristecidos com as coisas que haviam acontecido. E quando eles estavam andando entristecidos com as coisas que haviam acontecido, eles não estavam compreendendo o que Jesus queria. Eles não estavam entendendo qual era o momento que eles estavam vivendo. E quando eles olharam então, e andando de Jerusalém no domingo, indo até a cidade de Emaús, Jesus se encontra sem se revelar quem ele era. E pergunta para eles: o que vocês estão falando que andam tristes pelo caminho? E eles pararam e falaram: por acaso você é o único que estando em Jerusalém não sabe das coisas que lá aconteceram? Eles não haviam entendido qual era o ministério de Jesus e qual seria o ministério dele a partir daquele momento. E quando eles estão pelo caminho andando, Jesus agora pergunta: mas quais coisas? E eles colocam: nós esperávamos, porque essa era a expectativa deles. Nós esperávamos que ele seria o Messias, que viria libertar o povo, porque essa era a expectativa que eles tinham. E essa expectativa foi destruída, porque a realidade do que se apresentou era diferente da ideologia, da ideia que eles tinham sobre Jesus e o seu ministério. Quantas vezes você de repente não idealizou alguma coisa sobre Deus? Quantas vezes você não imaginou como Ele deveria te responder? E quantas vezes você se decepcionou porque as respostas não foram aquelas que você queria ouvir? E para os discípulos foi a mesma coisa. A decepção que veio daquele momento foi por conta da falta de compreensão. A decepção que veio para a igreja em 1844 foi pela falta de compreensão. A decepção que pode vir para você nessa noite pode ser pela falta de compreensão de qual é o ministério de Jesus e o que Ele está fazendo por você nessa noite. Ele está intercedendo junto ao Pai e está fazendo um juízo investigativo diante dos seus filhos, diante de Deus.
Eu quero que você entenda e possamos ler aqui essa passagem, algumas passagens que eu quero que coloque para mim ali. Para você entender um pouco mais, Ellen White fala sobre esse ministério. E ela coloca alguns pontos interessantes para que a gente possa refletir. Ela coloca alguns pontos interessantes para que a gente possa entender. E você vai entender exatamente aquilo que os discípulos passaram. Essa falta de compreensão, essa falta de entendimento. E quando eles não compreendem isso, Jesus simplesmente toma a Bíblia e começa agora a ensiná-los. E diz o texto, e começando por Moisés, e passando por todos os profetas, ensinando a respeito das coisas que deveriam acontecer com ele. Entenda. Quando a gente não toma tempo com a Bíblia e não estuda a Bíblia, nós não teremos a compreensão correta do que Jesus tem para mim e para você. Qual é o ministério dele e o que ele deseja fazer pelos seus filhos. Aqui os discípulos que conviveram com ele 3 anos e meio, estavam agora tomando estudos bíblicos para entender o que Jesus já havia ensinado para eles durante 3 anos e meio e eles não haviam entendido. Você que está nos ouvindo nessa noite, precisa tomar tempo com a Bíblia para entender o ministério de Jesus para você, para entender o ministério de Jesus na sua vida. E isso é fundamental e importante, e ela coloca aqui, pode colocar na tela para mim, obrigado. Uma das coisas que ela coloca, a purificação do santuário celestial. E esse foi um dos pontos que nós temos que entender e estudar. Durante 18 séculos, este ministério continuou no primeiro compartimento do santuário. O sangue de Cristo é oferecido em favor dos crentes arrependidos. Assegurava-lhes perdão e aceitação perante o Pai. Contudo, ainda permaneciam seus pecados nos livros de registro. Como no serviço típico havia uma expiação ao fim do ano, semelhantemente, antes que se complete a obra de Cristo para a redenção do homem, há também uma expiação para tirar o pecado do santuário. Este é o serviço iniciado quando terminaram os 2.300 dias. Naquela ocasião, conforme fora predito pelo profeta Daniel, nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo para efetuar a última parte de sua obra solene, purificar o santuário. Agora Jesus entra no santuário celestial, entra na parte especial do santuário, no Santo dos Santos. E pode continuar ali para mim. E aqui diz, quando o sumo sacerdote, por virtude do sangue da oferta pela transgressão, removia do santuário os pecados, colocava-os sobre o bode emissário. Quando Cristo, pelo mérito do seu próprio sangue, remover do santuário celestial os pecados do seu povo, ao encerrar-se o seu ministério, ele os colocará sobre Satanás, que na execução do juízo deverá encarar a pena final. O bode emissário era enviado para uma terra não habitada, para nunca mais voltar à congregação de Israel. Assim será Satanás para sempre banido da presença de Deus e do seu povo, e eliminado da existência da destruição final do pecado e dos pecadores, segundo o grande conflito. Ao se abrirem os livros do registro do juízo, é passada, olha só a intercessão que Jesus faz, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus, começando pelos que primeiro vieram na terra. Nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Aceitam-se nomes, rejeitam-se nomes, para os quais não houve. Quando alguém tem pecados que permaneçam nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida, e o relato de suas boas ações apagado do livro memorial de Deus. O Senhor declarou a Moisés: aquele que pecar contra mim,
a este riscarei eu do meu livro. E assim ele diz na sua palavra. Em uma das últimas passagens, todos os que verdadeiramente se tenham arrependido do pecado e que pela fé hajam reclamado o sangue de Cristo como seu sacrifício expiatório, tiveram o perdão acrescentado ao seu nome nos livros do céu, tornando-se eles participantes da justiça de Cristo e verificando-se se está o seu caráter em harmonia com a lei de Deus. Seus pecados serão riscados e eles próprios, ávidos por dignos da vida eterna. O Senhor declara pelo profeta Isaías: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e os teus pecados não me lembro mais. Entenda, dos teus pecados ele não se lembra mais. No livro de Atos, mostra como Jesus virá também. Lá no livro de Atos, diz no capítulo 1, verso 9 ao verso 11, ditas essas palavras, foi Jesus levado às alturas, à vista deles. Em uma nuvem se encobriu aos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Entenda, a esperança dos que viram, daqueles que viram Jesus subir, se concretizará naqueles que não o viram, e verão Jesus descer nas nuvens dos céus, amém? Porque Ele está ainda lá intercedendo por você e por mim. Ele está neste momento olhando para você. Ele está neste momento olhando para a tua vida. Ele está neste momento olhando para quem você é. E está intercedendo por você nesta noite. Ele está olhando para você nessa noite. Ele está percebendo que você quer se aproximar dEle. Que você quer continuar ao lado dEle. E você precisa estar junto dEle. Você precisa nessa noite entregar a sua vida para que Ele continue intercedendo por você lá nos céus. E para que o seu nome seja registrado no livro da eternidade. Para que o seu nome não seja riscado do livro. Porque os seus atos nessa noite estão sendo observados por todo o céu. Os seus atos nessa noite estão sendo registrados no livro de Deus. Quais atos temos cometido ao longo da semana? Quais pensamentos temos tido ao longo da nossa vida? Independente se esses pensamentos sejam ruins ou bons, Jesus está nos céus intercedendo por você neste momento, amém? Eu não sei o que você tem passado. Mas eu só sei o que Deus pode fazer por você. E uma das coisas que nós temos que fazer como igreja é encher o céu. E se queremos encher o céu, temos que esvaziar a terra. Temos que falar para as pessoas: ei, olha você que está nos ouvindo. Veja esse link e entenda o que Jesus está fazendo por você nos céus. Ele está intercedendo por você. E está fazendo um juízo investigativo. Ele está olhando para os nossos nomes e tentando entender de que lado você estará. Martinho Lutero disse uma frase uma vez. Ele disse: quando eu olho para mim, eu não tenho perspectiva de me salvar. Mas quando eu olho para Cristo, eu não consigo ter perspectivas de me perder. Porque quando você está olhando para Cristo, não tem como você se perder, amém? Quando você se entrega para Ele, não tem como você se perder. Porque a perspectiva que você tem e a visão correta que você tem daquilo que Jesus está fazendo por você, altera o seu futuro e pode alterar em que lado da história você estará. Porque Ele está intercedendo pelos seus filhos. Eu me lembro, e eu quero mostrar aqui, pode continuar ali para mim, e essa frase eu gosto muito do que está aqui, eu separei ela em vermelho.
como seu sacrifício expiatório, diz ali, e tiveram o perdão acrescentado ao seu nome. E tiveram o perdão acrescentado ao seu nome. Muito bem. Sabe o que quer dizer isso? Eu não sei qual é o seu nome, mas eu vou supor que você se chama João Frederico das Neves. Só que a partir de hoje, como diz o texto, foi acrescentado o perdão ao seu nome a partir desse juízo investigativo, a partir desse papel que Jesus tem feito nos céus. E o seu nome a partir de hoje é João Frederico das Neves, perdão. Jader Santos, perdão. Gilson Gritner, perdão. Cada um de vocês ganha um novo sobrenome, segundo o texto que ela coloca. Que você ganhe um sobrenome de perdão na sua vida. E que sua vida hoje é perdoado por aquele que está intercedendo por você nos céus. E nessa noite, essa vigília é para alcançar o seu coração. É para alcançar você. Você que está passando por momentos na sua vida, onde hoje você precisa dizer, pastor, eu preciso colocar este sobrenome no meu nome. Eu preciso do perdão de Deus. Se você crê nisso, e se você precisa do perdão de Deus nessa noite, coloque nos comentários, eu preciso, pastor. Escreva aí nas redes sociais, pastor, eu preciso do perdão, eu quero esse sobrenome no meu nome. Porque nesta noite, Jesus está e continua intercedendo por você. Amém? Eu estive, alguns anos atrás, numa cidade em Santa Catarina, visitando a minha sogra. E quando eu estive visitando a minha sogra, pode tirar um minutinho ali, da tela, isso pode voltar para mim aqui. Quando eu estive visitando a minha sogra, eu levei uma Bíblia para o meu sobrinho, que na época tinha 7 anos de idade. E quando chegamos lá para o Natal, a minha sogra não é da igreja, meu sobrinho também não era. E quando chegamos em casa para passar os dias, eu estava com a minha Bíblia e levamos uma Bíblia infantil para ele. Ele então pegou aquela Bíblia e gostou muito e começou a ler aquela Bíblia e começou a mexer naquela Bíblia e ele gostou muito. Depois de uns 2 dias ele olhou para mim e falou, mas eu quero a sua Bíblia, eu gostei da sua também. Eu falei, mas a minha não dá, a minha é cheia de letras aqui, mas eu gostei, eu queria conhecer mais. Eu falei, tudo bem. Então eu vou te dar a minha Bíblia quando eu for embora e voltar para casa. Ele falou, tudo bem. Então, chegou sexta-feira, nos organizamos lá na minha sogra, a igreja fica a 1 quadra da casa dela, em Santa Catarina. E quando estávamos sábado de manhã, nos organizando para ir à igreja, eu e minha esposa saindo, nós não tínhamos filho ainda, recém-iniciado no casamento. E quando nós estávamos indo para a igreja, meu sobrinho chamou minha sogra e falou, vó, eu quero ir na igreja com eles. Ele nunca tinha ido na igreja. Então, ele se aproximou da gente e falou, eu quero ir na igreja com vocês. Eu falei, então tudo bem, a gente vai indo, é ali na esquina, se arruma e vai para lá, porque eu não quero me atrasar. Aí então, chegamos na igreja, sentamos na escola sabatina. Então, quando sentamos na escola sabatina, não deu mais alguns minutos, ele chegou, todo arrumadinho, camisa bem fechadinha, calça, sapato. A avó preparou ele no jeito, ele chegou na igreja com a Bíblia na mão, e quando ele chegou, sentou ali junto conosco, logo veio uma irmã da igreja e falou, vamos para a escola sabatina. Eu falei, pode ir, e ele foi. Ao final, eu estava pregando na igreja, e ele ficou lá e ouviu todo o sermão. Quando terminou o sermão, e eu estava falando sobre a volta de Jesus, sobre o trabalho de Jesus no céu, e depois quando ele voltaria. E quando terminou ali então aquele momento, peguei minha esposa pela mão, peguei meu sobrinho pela outra, vamos para casa. E então ele veio segurando um papelzinho na mão. Eu falei, o que é isso? Eu falei, é um desenho que eu fiz. Eu falei, que desenho é esse? Eu fiz lá das coisas que você falou na igreja, do que você disse ali no culto. Eu falei, que desenho é esse? Eu posso ver? Ah, não, eu tenho vergonha. Eu falei, não tenha. Mostra para mim, o que é? Aí ele abriu o desenho, e é esse aqui. Pode mostrar. Esse desenho.
E se você olhar esse desenho, você que está aí agora nos vendo nas redes sociais, começa a observar o desenho de uma criança de 7 anos que pela primeira vez vai à igreja e começa a entender o papel de Jesus que Ele está fazendo no céu. E você olha para essa imagem, e eu perguntei para ele: André, o que é isso daí? O que são aqueles dois ali que estão do lado direito, ali embaixo, parece que segurando num poste? São 2 irmãos, o que é? Ele falou: não. Está vendo, tio, que ele tem uma coisa na mão ali, é uma bengala. E depois que ele viu Jesus voltar, ele não precisava mais da bengala, e tem uma seta, ele do lado, sem a bengala, e feliz porque ele não precisava mais da bengala. Você não falou isso lá? Eu falei. E eu falei: quem são esses outros 2 do meio? Um parece que está com o olho roxo. Ele falou: não é roxo o olho não. É que esse daí era o cego da história. Era o cego. Tão cego que agora até saiu da tela. Nem a gente consegue ver. Era o cego que estava ali, e depois que Jesus veio, ele agora não era mais cego, e ele voltou a ver. E agora volta a tela, não é isso? Não volta? Ok? Para quem observou a imagem anteriormente, você encontra uma outra parte ali. E você encontra ali no cantinho um túmulo. E neste túmulo, as perninhas já saindo do túmulo, eu perguntei: o que é isso daqui? Você não falou que aquele que, quando Jesus voltar, aquele que está morto vai ressuscitar? É Ele ressuscitando do túmulo. Aí ele continuou, eu falei: agora, me explica o que tem mais nesse desenho. E para você de repente que não está nos vendo, mas nos ouve, e como eu sou o diretor de rádio, então eu tenho que fazer com que você visualize a imagem toda. Quando ele estava ali, me mostrando o desenho, na imagem tinha 2 anjos, com trombetas tocando, Jesus em glória e majestade no alto do céu, voltando em glória, e tinha uma outra imagem, um olho. Eu falei: um olho? O que um olho está fazendo aqui neste texto? Um olho flutuava na imagem. E eu perguntei para ele: o que é esse olho? Ele falou: é aquele texto da Bíblia, pastor, que o Senhor falou. Qual texto? E aí minha esposa falou: e todo olho o verá. Você pode não estar, você pode estar nessa noite não vendo nada do que está acontecendo aqui agora, mas quando Jesus voltar, eu quero que você feche seus olhos aonde você está e possa imaginar a cena gloriosa. Jesus voltando em glória e majestade, buscando os teus filhos, pelos quais Ele intercedeu durante tanto tempo, buscando você que nessa noite aceita Jesus como seu Salvador, buscando a você que nessa noite entende o ministério que Ele está fazendo nos céus por você, porque quando Ele voltar, todo olho o verá, e você poderá entender completamente o ministério que Ele fez por você lá. Essa vigília não acaba aqui, ela continua, porque ainda temos muito a falar para você nessa noite. Mas eu quero convidá-lo para que mais uma vez possamos orar. E você que de repente está aí nos ouvindo e que precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus, eu não vou fazer um apelo específico não, porque ainda vai vir o apelo, mas eu quero que você tome uma decisão de aceitar a Jesus como seu intercessor junto ao Pai, para que você continue entendendo que Ele está fazendo esse ministério por você. E eu quero orar por você, mais uma vez, dizendo: Senhor, estamos aqui nessa noite, nessa vigília, buscando a Tua palavra, buscando
mais uma vez, entender esse papel fundamental da intercessão de Jesus. Porque Ele está lá nos céus, e está olhando para os seus filhos nessa noite, filhos que têm assistido esta vigília, filhos que nessa noite estão buscando a sua palavra, estão necessitando colocar o sobrenome perdão nas tuas vidas. Filhos que nessa noite voltarão para a tua casa, filhos que nesta noite se entregarão a Jesus, filhos que verão Jesus voltar. Esteja conosco aqui, que teu Espírito continue inundando este lugar, habitando nos lares daqueles que nos assistem. E clamamos mais uma vez pela intercessão de Jesus pelos nossos pecados, em nome dele, amém.